Salsicha é um dos amigos da Bluey mais amados por quem assiste ao desenho da cachorrinha australiana. Mas será que você percebeu que ele esconde segredos da gente? Pai desaparecido. O Salsicha passa a maior parte do tempo demonstrando uma atitude alegre, mas é muito possível que isso seja apenas uma forma de ele tentar se esquecer de algumas coisas tristes de sua vida, que podemos notar quando prestamos bastante atenção. Por exemplo, o pai dele nunca apareceu em toda a série. Nós chegamos a ver vários pais no show, então é simplesmente estranho que o pai do Salsicha ainda não tenha aparecido. Ainda mais porque sua mãe já deu as caras, só que sozinha. No pior dos casos, isso pode ser um indício de que o pai do Salsicha não está mais vivo. No entanto, vale citar que um personagem que é supostamente o seu pai aparece no livro Where's Bluey at Easter. Não temos como saber se esse livro vale de alguma coisa para a história de Bluey, uma vez que ele é apenas um livro cheio de imagens dos personagens do programa, em que você precisa encontrar detalhes específicos nas imagens. Se a gente ignorá-lo, então o pai do Salsicha realmente nunca foi visto de verdade. Esse é apenas o início dos segredos, porque vamos te contar tudo sobre a verdade oculta por trás do Salsicha. Fica ligado porque tá começando agora mais um Team Vídeo cheio de novidades. Casamento. Muitos personagens apareceram no casamento incrível da Frisk com o Zé, no episódio A Placa. Até mesmo a mãe do Salsicha teve uma ponta. Mas é aí que entra a parte estranha. O Salsicha em si não é visto em nenhum momento desse episódio. E olha que vemos outras crianças aqui, e a sua própria mãe. Por que ela não o levou para esse casamento? É um evento em que o Salsicha se divertiria muito, uma vez que Bluey e Bingo estavam ali. Parece muito que sua mãe simplesmente não queria levá-lo, porque é difícil imaginar que o Salsicha desperdiçaria a oportunidade de brincar com suas amigas. Será que existe alguma coisa por trás disso, ou estamos apenas pensando demais no assunto? Doença. Existe uma possível explicação para o Salsicha não ter aparecido em A Placa, mas ela é bem preocupante. E se o amigo da Bluey estivesse doente? Toda criança cheia de amigos, como a Bluey, acaba conhecendo alguma criança com problemas de saúde, porque elas existem, e em um número bem maior do que muitos imaginam. Mas até o momento, esse não foi o caso da cachorrinha azul. Ou talvez seja apenas o que pensamos, porque o Salsicha pode muito bem ter alguma doença que esconde dos outros. Isso mudaria tudo que a gente tinha em mente quando pensava nele, principalmente se essa doença for perigosa ou incurável. Talvez ela não cause sérios problemas ao Salsicha na maior parte do tempo, mas o faça ter episódios em que precisa ficar em casa ou até mesmo no hospital. Seria muito triste se algum episódio futuro mostrasse o Salsicha deitado na sua cama enquanto Bluey e seus amigos se divertem em algum evento, assim como pode ter acontecido em A Placa, sem que nós soubéssemos. Problema de coluna. Se o Salsicha realmente tiver uma doença, ela pode muito bem estar ligada à sua raça. Os cães do tipo Dachshund são conhecidos por terem esses corpos com forma de salsicha, o que os torna muito fofos, mas também cria uma série de problemas aos coitados. Eles têm uma grande predisposição a sofrer com problemas de coluna, e esse pode muito bem ser o caso do Salsicha. Por conta de sua raça, o Salsicha é um dos amigos da Bluey que mais combinam com essa ideia de uma criança com complicações de saúde, ao lado de personagens como Winton, visto que bulldogs também costumam ter que lidar com algumas dificuldades médicas. Uma das doenças mais comuns para um cão da raça do Salsicha é a doença do disco intervertebral. Por causa da coluna longa, eles sofrem dor e até mesmo paralisia dos membros posteriores. Se o Salsicha tiver essa doença, ela ainda não está em um caso grave, mas pode acabar piorando no futuro da série. Isso pegaria todo mundo de surpresa. Será que algo do tipo realmente vai acontecer em Bluey? Seria muito corajoso, só que o programa já demonstrou não ter medo de tocar em assuntos sérios no passado. Então pode ser apenas questão de tempo para que o Salsicha enfrente desafios bem sérios. De qualquer forma, vamos ficar na torcida para que tudo acabe bem no final. Mas e aí, você gosta do Salsicha ou prefere outro personagem de Bluey? Comente aqui embaixo #Salsicha com sua resposta. Paixão. Apesar de Bluey não focar em romance, existem teorias sobre personagens que podem se apaixonar por outros no futuro. A Bluey e seus amigos ainda são muito novos para se apaixonarem de verdade, mas é algo que irá mudar com o passar dos anos. Com isso em mente, muita gente bota muita fé na ideia de que Salsicha e Cacau
podem acabar se apaixonando. Os dois são amigos desde bebês e têm uma amizade forte até os dias de hoje, sempre sendo vistos juntos. Não é à toa que eles apareceram pela primeira vez ao mesmo tempo, no episódio Pisando nas Sombras. Só que tem um detalhe que deixa essa teoria meio trágica. O Salsicha tem motivos para se apaixonar pela Cacau, mas a Cacau talvez acabe se apaixonando por outro personagem, o Mackenzie. No episódio Circo, a Poodle Rosa fica muito focada na ideia de fazer o Border Collie fingir que é o marido dela em uma brincadeira de circo, apesar de ele não ter o menor interesse nisso. Boa parte dos fãs enxergou isso como um sinal de que Cacau tem uma paixonite secreta pelo Mackenzie, que pode evoluir para uma paixão de verdade quando ambos ficarem mais velhos. E isso seria um problemão para o Salsicha, porque significa que os seus sentimentos pela Cacau não seriam correspondidos. A esperança para o Salsicha é que Mackenzie não se apaixone pela Poodle. O Border Collie não gostou de ser o marido dela nessa brincadeira, e parece que ele tem bem mais chances de se apaixonar pela Bluey, então talvez o Salsicha esteja com sorte. O que provavelmente acontecerá no futuro é que Cacau não terá olhos para outro além do Mackenzie, até levar um fora e ficar triste por isso. Mas aí ela pode desenvolver sentimentos pelo Salsicha depois disso. Seria incrível ver isso em uma temporada futura de Blue. Boné, a marca registrada do Salsicha. Além do fato de ele ser um cachorro salsicha, é o seu boné. Ele está com esse boné na cabeça o tempo todo, quase como se fosse parte da cabeça dele. E às vezes, realmente é justo questionar se isso realmente não faz parte da cabeça dele, porque tivemos a oportunidade de ver a versão neném do Salsicha no episódio Corrida dos Bebês. E, olha só, ele já usava um boné desde essa época. Qual é o sentido disso? Onde já se viu um bebê usar um boné? Por que ele fica com isso na cabeça o tempo todo? Uma teoria meio engraçada e triste é a de o Salsicha ser careca e por isso usar esse boné. No caso, ele seria careca desde bebê. Isso pode ser comum para nenéns da vida real, mas não é para os do mundo de Bluey, já que todos os personagens têm pelos no corpo inteiro. Ser careca é considerado algo bizarro, tanto para adultos quanto para crianças neste universo. O contraponto para essa teoria é que já ouvimos tirar o boné da cabeça no curta A9 News, e dá para notar que existem pelos no topo de sua cabeça ao invés de uma careca brilhante. Porém, isso não é uma prova absoluta. É totalmente possível que Salsicha use uma peruca embaixo do boné para o caso de ter que tirá-lo em público, e o boné é uma garantia para que a peruca não acabe caindo no meio das brincadeiras. Dificuldades para correr. Falando de K9 News, esse episódio e outros mostram outra parte complicada de seu Salsicha. Ele tem dificuldades para correr. Isso é de se esperar, já que deve ser difícil sustentar um corpo desse tamanho. É só se colocar no lugar dele. Você acha que seria fácil sair correndo sendo basicamente uma salsicha com braços e pernas? Infelizmente, é normal que cachorros e salsichas se cansem rapidamente por causa disso. E não é diferente com o querido amigo da Bluey. Tanto que ele parece gostar muito mais de rolar do que correr, já que isso lhe permite se mover com velocidade sem lhe causar cansaço desnecessário. Ao menos o Salsicha encontrou uma forma divertida de lidar com esse tipo de problema. Ainda assim, ele deve ficar triste de vez em quando ao pensar que precisa fazer todo um esforço para fazer coisas que são tão simples para outros cães de sua idade. Dificuldades para sentar. Outra coisa comum de se fazer que para o Salsicha não é tão fácil assim é o ato de se sentar. Sim, até isso é dificultado pela forma e tamanho do seu corpo. Quando o Salsicha vai se sentar, ele precisa se concentrar constantemente para não perder o equilíbrio. Caso contrário, o coitado simplesmente vai cair no chão. É até mesmo meio perigoso. Mesmo quando consegue se equilibrar para ficar sentado, parece muito que Salsicha continua de pé, porque suas perninhas são tão pequenas comparadas ao resto dele que não faz nenhuma diferença quando ele senta. Isso, claro, tira qualquer vantagem de se sentar. O Salsicha sentado se cansa tanto quanto se cansa quando fica de pé. Ao menos o cachorrinho já soube como é se sentar sem dificuldades, pois ele não tinha dificuldades nisso quando era um bebê, como vemos na Corrida dos Bebês. Naquela época, Salsicha ainda era pequeno, e devido a isso, as proporções de seu corpo eram mais normais. Agora que cresceu, ele está reaprendendo a se equilibrar. Já pensou ter sempre conteúdo novo sobre animações no seu feed? É só se inscrever no canal e ativar o sininho!
bracinhos curtos. Como se isso tudo não fosse o suficiente para complicar a vida do Salsicha, ainda tem a questão de suas mãos. Assim como as pernas dele, seus braços são extremamente curtos se comparados com o resto, fazendo com que seja muito difícil usá-los para alcançar qualquer coisa. Para piorar, os braços ficam na parte de cima do seu corpo, então é praticamente impossível para o Salsicha pegar alguma coisa abaixo dele sem se abaixar completamente. Não existem muitas vantagens em estar na situação dele. Ou você gostaria de ser um cachorro salsicha, sem vontade própria. Além dos vários problemas físicos do Salsicha, ainda tem a questão da personalidade. Ele é um garoto muito divertido e bacana, mas não parece ter uma força de vontade muito grande. Isso fica fácil de perceber no episódio Gangorra, em que ele está brincando sozinho quando Bluey aparece e diz que ele precisa ajudá-la na brincadeira dela. O Salsicha diz que está ocupado, mas a Bluey simplesmente o puxa até sua brincadeira e o obriga a participar dela, sem o menor respeito pelas suas vontades. Você acha que o Salsicha se impõe e pede para sua amiga parar com isso? Não, ele simplesmente é levado e aceita participar da brincadeira. Talvez o Salsicha realmente não tenha ligado para isso, mas e se ele não souber como se impor e acabe aceitando esse tipo de falta de respeito por achar mais fácil? Aproveita e assiste também os 2 vídeos que deixamos na tela. Tenho certeza que você vai se divertir. Até logo!